Hoje vamos falar de autocrítica. Muitas vezes as pessoas pensam que autocrítica, por isso auto para nós próprios, é dizer bem de nós ou mal de nós, não é? O que não é verdade. A autocrítica é uma análise que nós fazemos. E muitas vezes nós não a fazemos, mas fazemos as autocríticas, não é? Por isso, hoje o vídeo serve para nós desconstruirmos e vermos onde é que nós erramos muitas vezes. Por isso, a autocrítica é algo que é aprendido nas relações familiares. Quando nós somos crianças, no nosso contexto familiar, lidam connosco um ser que nasceu de determinada maneira. Por isso, nós até não sabermos que somos uma pessoa, uma consciência, não temos autocrítica, não é? As crianças aí até aos 2, 3 anos já acham que são partes da mãe, não são independentes dela. Por isso, a partir daí, quando ela vê que ela é alguém fora de alguém, por isso é uma individualidade, ela começa a aprender tudo, não é? Primeiro por ver, por ouvir, o que nós ensinamos, e isso vai criando conhecimentos, vivências, não é? O elogio e a crítica é aqui muito importante, a forma como os pais reagem com a criança, porque este elogio e crítica vão formar a nossa análise autocrítica. É importante nós vermos que a autocrítica é benéfica quando nós temos a autocrítica como um equilíbrio, por isso uma autocrítica equilibrada motiva-nos, é o que nos dá a motivação. Uma autocrítica desequilibrada é aquilo que nos faz duvidar de nós, baixar a nossa autoestima e criticar-nos em excesso. Isto tem a ver depois com os níveis, não é? Há pessoas que são muito exigentes, outras que não são exigentes em coisa nenhuma, não é? Por isso, isto é um processo de análise da pessoa, por isso uma autoanálise do eu e também um processo de autoanálise do eu incluindo no grupo. Nós podemos fazer uma autoanálise de um grupo que queira determinada situação. Fazemos análise do grupo em si. O que é que os une, o que é que esperam, expectativas, tudo isso. É necessário nós vermos que existem pessoas positivas e negativas. Isso também tem a ver com a forma de estar na vida. Pablo Picasso, o pintor, dizia que há pessoas que veem uma mancha amarela e tornam-no num sol, e há pessoas que veem um sol e tornam-no numa mancha amarela, não é? É a maneira como nós vemos as coisas é que muda a nossa visão do mundo, não é? Por isso, isto tem a ver, a autocrítica é fortalecida com boas educações, educações com regras, educações com amor e carinho, educações com elogios QB, por isso quanto baste, e críticas QB, quanto baste. Educações que deixam a criança fazer, com a devida vigilância, mas deixam-nas fazer para elas errarem, são educações que potenciam esta análise da autocrítica, porque é nos erros que nós aprendemos. O que é que diminui esta análise? Educações muito subprotegidas, por isso a criança não pode fazer nada para não se aleijar, não errar, não ouvir nãos. Por isso as crianças ficam intolerantes à frustração. Por isso há as educações violentas, onde a crítica é maior do que o elogio, e o castigo físico é sobrevalorizado ao pedagógico, e também quando é muito rígida, por isso não deixam fazer muitas coisas, ou diferenciada, quando irmãos diferentes podem fazer coisas diferentes, ou por pessoas que não façam, que não sejam autocríticas, por isso, por exemplo, quem não faz análise, os filhos não fazem análise, porque não aprendem, não é? Quando os pais fazem os filhos seguir os sonhos dos pais, né? Há pais que querem que são médicos, os filhos têm que ser médicos. Ou pais que não conseguiram ser médicos, os filhos têm que ser médicos. Por isso, neste tipo de educação prejudica este autoconhecimento. Vamos desconstruir isso por idades. Aqui na criança, como eu estava a dizer, a criança aprende por modelagem, por isso por ver, por teoria, aquilo que lhes dizem, e na prática, aquilo que faz.
Por isso, na modelagem, ela vai ver o pai ou a mãe. Se houver os dois, se houver um, e como é que eles reagem, não é? Depois, em teoria, por conselhos, não é? Das pessoas e se houver aqui a introdução de uma religião, seja ela qual for. É algo que não é uma pessoa, mas é algo que alguém lhes diz para. E depois, na prática, a tentativa e erro e a curiosidade. Ora, a prática é a melhor, porque envolve a curiosidade. Não é? Temos que ter atenção, porque para haver uma autocrítica tem que haver um autoconhecimento. E é aqui que os adolescentes e os adultos falham. Porque os adolescentes, como eu estava a dizer aqui nas idades, repetem o que aprenderam em criança, naquela modelagem, teoria e prática. E o adulto a mesma coisa. A única diferença aqui é no idoso, que já faz esta autocrítica como resumo de vida, porque está quase na despedida, não é? No adolescente e no adulto, muitas vezes as pessoas são autocríticas, mas não têm autoconhecimento. Por isso, vamos distinguir. O autoconhecimento é algo que nós temos que saber quais são os nossos pontos fracos, pontos fortes, os nossos limites, o que podemos fazer, o que não podemos fazer. Conhecer-nos. Se nós não nos conhecermos, há muitas pessoas que não se conhecem e fazem autocrítica. Estão a fazer uma autocrítica exterior. Por isso, estão a autocriticar-se com o que os outros acham deles. Isto não é uma autocrítica, né? Isto é uma influência, são pessoas influenciáveis. A autocrítica é eu conheço-me, sei os meus limites, e então vou analisar. E isto é algo que nós fazemos diariamente, semanalmente, mensalmente, nunca mais do que mensalmente, porque se não esquecemos, entra na rotina de não fazermos análises. No dia-a-dia é saber o que fizemos bem, o que fizemos mal, mais o que fizemos mal para corrigirmos, para vermos onde é que podíamos ter feito melhor, fizemos mal porquê, o que é que falhou, porquê é que eu fiz, é este tipo de análise, para melhorarmos. Não. Temos que ver que isto são situações que, quando estão em pontos negativos, quando há desequilíbrios na autocrítica, e prejudica a pessoa a nível relacional, a nível profissional, a nível familiar. As pessoas têm que procurar ajuda. As intervenções aqui é um bocado no sentido de nós, primeiro, começamos no autoconhecimento, a pessoa tem que se conhecer a si próprio, e muitas vezes ninguém melhor do que alguém exterior para lhes dar a conhecer o que as pessoas não conhecem delas, porque o ser humano habitua-se a ele, não é? Eu, com o passar dos anos, habituei-me a mim. Muitas das análises deixamos de as fazer porque nós já nos conhecemos, já sabemos o que fazemos naquela situação. Mas a análise não é isso. A análise é, naquela situação eu faço sempre o mesmo. Este é o meu padrão. O que é que eu posso fazer melhor para reagir melhor naquela situação e ter melhores resultados? Isto é que é uma análise, não é? Porque a tendência é nós melhorarmos e evoluirmos, não é? As pessoas que não estudam, não têm grandes oportunidades de vida, não são muito motivadas, não têm autocrítica, porque essas pessoas não vivem, sobrevivem, não é? Geralmente são muito influenciadas pelo exterior, pela influência e pela crítica externa, não a autoanálise. Geralmente a autoanálise é no sentido de quando as pessoas querem mudar, melhorar, ou quando muitas pessoas significativas, pessoas que nós confiamos e que nos merecem crédito, fazem uma crítica que, como são várias pessoas que nós estamos a fazer a mesma coisa, nós achamos que realmente aquilo é um defeito nosso, nós temos que mudar. Ora, autocrítica e melhorar. Por isso aqui, o que nós temos que fazer na intervenção é a intervenção espelho com espelho. Não sei se vocês já alguma vez repararam pôr um espelho à frente de outro espelho. Se vocês olharem, há um infinito, não é? Por isso o que nós temos que fazer aqui é, nós já nos conhecemos, já nos habituamos a nós, mas temos que de vez em quando reinventarmos, deixarmos de ser esse infinito que é sempre igual e mudarmos, não é? Ou em uma intervenção que é a intervenção sanduíche, que é nós temos que ter nesta autocrítica um elogio, uma crítica e um elogio. Por isso, pôr uma crítica no meio de dois elogios, para estarmos mais positivos. Ou então também haver aqui a criticar os comportamentos e não os atributos. Eu posso criticar o meu comportamento perante aquela situação, mas não posso criticar o meu atributo. Por exemplo, a minha inteligência. Se eu não estudei, não tive a oportunidade de estudar, não tive essa possibilidade, não vou criticar a minha inteligência. Eu não a tenho porque não tive essa possibilidade de a desenvolver.
O talento, não é? Há pessoas que têm talentos, mas como não praticam, perdem. Não é? Por isso é que de vez em quando aparecem aqueles programas de procura de talentos e aparecem pessoas que jamais se esperava aquilo delas, não é? Porque aquelas pessoas não foram potenciadas para aquele talento. Temos que ver aqui no autoconhecimento as influências que as pessoas têm em nós, não é? O exterior em nós, o que é que nos influencia? Os comportamentos que nos castram. Há pessoas que não fazem determinadas coisas por causa de outras pessoas, não é? E depois, de repente, ficam sem essas pessoas e fazem-nas e sentem-se mais felizes, não é? Há pessoas que nos castram, que não nos deixam ser nós próprios. Depois também o que as pessoas pensam de nós, não é? Há pessoas que o exterior é muito importante no que eles pensam. Por isso, nós conhecendo as nossas fraquezas e os pontos fortes, nós temos mais probabilidades de melhorar. Porque sabemos o que é mau, vamos tentar melhorar. Isto só se melhora com autoanálise, por isso é esta autocrítica, tendo um bom autoconhecimento, e a procura da ajuda especializada aqui é importante, porque é alguém externo que nos está a ver de fora, que está a ver quais são os nossos defeitos e pontos fortes, porque muitas vezes nós conhecemos muito bem os nossos defeitos, mas não sabemos quais são os nossos pontos fortes. Essa outra pessoa vai começar sempre pelos pontos fortes, porque os defeitos, a pessoa já está ali por eles, não é? Temos mas é que descobrir, arranjar aqui o tal equilíbrio entre a pessoa, não é? Por isso, a autocrítica é um equilíbrio, que é tem que estar em equilíbrio para ser saudável. É importante as pessoas hoje em dia, nas meditações ou nos seus desenvolvimentos pessoais, quando se viram para dentro, gostarem das suas pessoas, do nosso eu. Porque há pessoas que não gostam de si. Porque o exterior as influenciou, o exterior as formou daquela maneira. E depois, de vez em quando, aparecem pessoas especiais na vida dela que vão contra a corrente dos outros. Por isso, o que os outros dizem não é importante. O que é importante é aquilo que ela está a descobrir naquela pessoa, e a pessoa é um diamante em bruto, não é? É descoberta. Descobre nela coisas que não sabia. E às vezes pessoas com 30, 40 e 50 anos passam a vida inteira sem saber que tinham aquelas capacidades, aquele potencial. Ora, estas pessoas andaram durante 30, 40 ou 50 anos sem fazer uma autocrítica, porque o seu autoconhecimento estava errado. Não se conheciam. É importante, ao final do dia, nós vemos o que fizemos de errado e melhoramos.